Uma boa noite. Ótima sexta-feira para vocês. Que bom que nós estamos juntos novamente para continuar um pouco falando sobre a introdução do livro de Isaías. Nas aulas passadas mostrei a falsidade do culto, mostrei também que eles tinham que aprender a fazer o bem. Se você não viu as aulas, dá uma olhadinha lá, volta aí, está no canal aí. Tem todas as aulas, é rapidinho, você vai aprendendo e cada vez mais se aprofundando na palavra de Deus e notando que as coisas que tinham naquela época também acontecem na nossa. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, né? É muito bom estar com vocês aqui de novo. Vamos continuar, me ajuda aí divulgando esse trabalho, né? Se você puder se inscrever gratuitamente, e também quiser ajudar a divulgar esse trabalho, na internet tem tanta coisa ruim, mas nós podemos fazer alguma coisa boa. Aprendermos juntos sobre esse livro tão importante de Isaías, essa profecia messiânica, profecia do futuro da igreja, profecia atual para os nossos dias. Muito bom. Vamos lá primeiro, sem mais nenhuma demanda. Vamos continuar aqui e hoje eu quero falar sobre a redenção de Jerusalém. A redenção de Jerusalém. E isso é muito importante para nós, porque se você olhar aqui, vou abrir para você, sempre no meio das condenações, que a gente já viu, ameaças e castigos, o livro de Isaías é farto de promessas sobre a restauração do povo, a redenção de Judá e de Jerusalém. E isso vai envolver algumas características. Por exemplo, a vingança contra os adversários. Isso. Então, se você olhar, vou abrir aqui no capítulo 1, versículo 24. Então, a vingança contra os adversários. 1, 24. Vou abrir a Bíblia para você aqui, que diz assim: portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então, começa a redenção, vingança dos inimigos. E também no versículo 25, a purificação do povo. A purificação do povo. Vamos lá, versículo 25. Voltarei contra ti minha mão, purificar-te-ei como potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. É isso aí, tirarei do meio de ti todo metal impuro. Aí se você olhar comigo aqui, então a gente viu a vingança contra os adversários, a purificação do povo, e no versículo 27 a restauração de um governo justo. Isso que é profético. Olha que a Bíblia fala aqui no versículo 27, Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Então, tudo tem a ver com direito e com justiça, com a retidão. Isso. E aí, se você olhar, ainda a destruição dos pecadores, em 1:28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixaram o Senhor perecerão. Então, é isso que acontece. É isso que acontece. Deus, ele não somente castigará os adversários, como também purificará o seu povo. Purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Nós já vimos isso no versículo 25. E essa purificação de Judá, com o povo, ocorrerá quando Deus tirar do meio deles os ímpios. Então, os ímpios serão retirados. A restauração do povo de Deus não seria completa sem um conserto total da liderança, quando o Senhor restituirá ao povo os seus juízes, conselheiros e seus príncipes. Somente assim Jerusalém será uma cidade justa e fiel. A gente viu isso no versículo 26. Ele fala assim: restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, e os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então,
Graças a Deus que o governo de Deus vai ser fundamental, ele é fundamental no direito e na justiça. Então, justiça e o direito, diz o Salmo, são o fundamento do seu trono. Salmo 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Então, para o perdão e para a justificação pela fé, é necessário que a exigência da lei divina seja cumprida. Então, a lei divina condena o pecador à morte, a lei divina condena o pecador à morte, e ela somente faz uma única ressalva, que isenta o transgressor da culpa eterna. A possibilidade de ele ser substituído por um justo, que queira tomar o lugar no juízo. Então, a redenção feita não por forças sobrenaturais, mas pelo sacrifício vicário, cumprido as exigências da lei. É isso. E o perdão de Deus, que por um lado se baseia no favor desmerecido ao pecador, por outro, depende do cumprimento da justiça de Deus. Por isso que o Senhor faz propiciação, cobertura para os pecados, a fim de mostrar a sua justiça. Se nós abrimos de Romanos, no capítulo 3, versículo 25, Romanos 3, 25, olha o que Paulo fala ali. Ele fala assim, 26, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então é isso. O que nós temos que entender é isso, que não há redenção, ao menos que a justiça de Deus seja satisfeita. Então ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. 1 João 1,9. Então nós temos que permitir que a justiça seja feita. Então Sião será redimida. Será redimida. É isso que a Bíblia fala em Isaías 1, 27. Eu vou abrir de novo para você. 1, 27. Olha o que a Bíblia fala aqui, que Sião será redimida. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Então, não há redenção, a menos que a justiça de Deus seja feita. Então, o transgressor, porém aqueles que deixaram o Senhor vão perecer, mas aqueles que entram debaixo da redenção do Senhor serão salvos. Amém? Ou não? Então Deus não castiga somente os adversários, como também purificará o seu povo. É isso que nós aprendemos nessa aula. Então o que nós aprendemos aqui? Que Deus não somente castigará os adversários, como também purificará o seu povo. Purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Essa purificação de Judá, como o povo, ocorrerá quando Deus tirar do meio deles os ímpios. E aqui a restauração do povo de Deus não seria completa sem um conserto total da liderança, quando o Senhor restituirá ao povo juízes, conselheiros e príncipes. Somente então Jerusalém será uma cidade justa e fiel. Muito bem, então tratamos aqui do primeiro capítulo de Isaías, falamos aqui da redenção de Jerusalém. O que a redenção ela tem que ser completa? Ela começa com Deus se vingando dos inimigos, daqueles que oprimem o povo. Ela começa também sobre a purificação da igreja, do povo de Deus, a restauração, né, de um governo justo, que de fato essa restauração começa por Jesus como sendo o rei, como sendo o nosso juiz, como também sendo aquele que nos defende, que nos redime, que nos perdoa, que sara as nossas feridas, e também a destruição dos pecadores. Isso tudo é uma característica das coisas que ainda vão acontecer. Já aconteceram na história, mas vão acontecer também no tempo do fim. Quero te agradecer você por ter ficado comigo mais essa aula, né? Muito importante para mim que você participe. São aulas pequenas, mas que você possa pensar sobre o que eu fui falado hoje, como que Deus age, né? Se você não entendeu, volta aqui, escuta rapidinho, aprenda com o Senhor, serão todos ensinados por Deus.
Quero agradecer por mais uma sexta-feira juntos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Em o nome de Jesus. Amém. Tchau.